Cavaleiro Yoga de Cisne é o meu favorito entre os Cavaleiros do Zodíaco, né? Talvez porque eu adore personagens com poderes congelantes, como o Sub-Zero. Talvez porque eu seja do signo de Aquário também, né? E também porque eu acho fantástico toda a dicotomia dele ser extremamente emocional e ter que aprender a controlar os sentimentos dele ao longo da série. E finalmente a gente teve a melhor batalha dele nos quadrinhos adaptada para essa animação em CG, que também existia essa batalha no anime clássico, né? E ela foi feita de forma muito boa dentro das limitações orçamentárias da história. Então, sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, né? E vamos falar então do episódio 7. Na verdade, episódio 6, né? De Cavaleiros do Zodíaco, a segunda temporada da Batalha pelo Santuário, o seriado 3D CGI da Crunchyroll. E antes que alguém pergunte de novo, não, o seriado não vai mais voltar para Netflix. Netflix abandonou total Cavaleiros do Zodíaco. Tanto que é a Amazon que está comprando todas as temporadas. Você encontra também todas essas temporadas dentro do Crunchyroll, inclusive de várias séries spin-offs que muitos não conhecem, né? E o que ocorre, inclusive, é que o próprio Crunchyroll, mas precisamente o dono da Crunchyroll, que é a Sony, tá investindo dinheiro extra dentro de Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, por isso que houve uma melhoria gráfica muito significativa dentro da temporada em relação ao material anterior, mesmo ainda tendo uma série de animações, de limitações, já que a própria Toei fala que a equipe que eles utilizam é meio a primeira vez que eles montam uma equipe para trabalhar com computação gráfica. E eu acredito muito que Cavaleiros do Zodíaco está sendo simplesmente um teste gigante para trabalhar com outros materiais, já que logo depois a gente teve o filme de computação gráfica muito bem feito, que é o Dragon Ball Super Heroes, que foi para cinema, né? Então eu vejo muito como um mega laboratório. Então, se você gostou de um monte de novidade muito legal de Dragon Ball, agradeça a Cavaleiros do Zodíaco, que é onde eles fazem os testes, galera. Pois bem, ao episódio em si, vamos lá. Aqui temos a grande batalha entre mestre e discípulo, que é Camus de Aquário versus Yoga de Cisne. E é bem legal que quando já mostra os dois se enfrentando, temos o Yoga com sangue nos olhos e o Cavaleiro de Aquário também. Tanto que quando ele pede o Yoga pede pros colegas dele já avançarem para a próxima casa, o Camus nem pisca, nem olha para os lados, nem pensa em deter os outros. Ele tá dizendo: não, meu alvo é você, Yoga. Vamos pra porrada aí, sabe? E é bem interessante, né? Que assim que ele joga um manto de forma estilosa, o Camus, né? Ele pega e entra num estado onde ele quase não demonstra emoção, mostrando realmente que enquanto o Yoga tá na fúria para lutar contra ele, né, pelo menos numa posição muito mais ativa do que o aspecto todo choroso e melancólico que ele tava da outra vez, onde ele apanhou até dizer chega, né? Aqui ele está proativo, né? Porém, o poder dos Cavaleiros de Gelo é bem colocado lá, é a capacidade de paralisar o átomo. Isso tem a ver, inclusive, com a capacidade de focar e sentir determinação e, em parte, de controle emocional. Meio que a frieza do sentimento se reflete na frieza de controle do cosmos, sabe? O que é bem bacana, porque, demonstra realmente que eles são uma linha específica de cavaleiros, sabe? E eu acho que isso deixa muito claro um monte de ponto relacionado em relação à história original, né? Já que aqui fica colocado que, existe o zero absoluto, que é a temperatura onde os átomos têm a menor movimentação possível, né? Que é praticamente eles estão paralisados, e teoricamente o cavaleiro e temperatura significa velocidade de movimento atômico, né? Então, o Cavaleiro de Gelo que vence uma batalha entre dois, mas é aquele que conseguir fazer com que o seu cosmo ele se eleve a ponto de paralisar os átomos o mais próximo possível dentro desse zero absoluto, e que o zero absoluto não é alcançado pelo Camus. Ele chega muito perto, mas não consegue chegar a essa temperatura, né? Então,
O que ocorre é que durante a batalha, primeiro, o Camus pega, e mesmo com a super determinação do Yoga no início, ele consegue pegar e dar uma surra no Yoga, porém, o Yoga ainda consegue resistir ao golpe principal do Camus, que nocauteou ele de vez pela primeira vez, que foi a execução Aurora, né? Tanto que o Camus fica surpreso, já que, não, pela primeira vez alguém tá pegando e não foi derrotado por esse golpe logo de cara. Então o Camus pega, vai prender ele pelo esquife de gelo, como outra vez, né? Tipo, não, então vou usar o meu golpe que vai pegar e prender você por toda a eternidade, que teoricamente nem um Cavaleiro de Ouro poderia destruir, já que você teria que atingir o zero absoluto, um nível de capaz de atingir o zero absoluto para destruir o golpe. Porém, é bem interessante que com ele aprisionado nesse esquife de gelo Yoga, a gente tem aquela coisa de que ele ainda está consciente, porque ele não perdeu, ele não tinha desmaiado com o golpe anterior, do Camus, como aconteceu na primeira batalha contra o Camus, né? E número 2, a gente tem a questão de que ele tem praticamente todos os 5 sentidos dele isolado no mundo, mas ele ainda está consciente e com uma determinação forte para vencer pelos amigos dele por Atena. Então a gente tem uma situação que é muito similar a quando o Cavaleiro de Fênix também perdeu os 5 sentidos na luta contra o Shaka, quando ao ter isolado de todos os sentidos normais, ele pôde se focar unicamente no sentido da percepção do cosmo, na percepção da cosmoenergia, basicamente, e assim elevar o 7º sentido ao máximo do poder dele, né? Lembrando que em Cavaleiro Zodíaco, né, o poder cósmico dos cavaleiros envolve a capacidade de perceber e manipular o cosmo, né, que é a energia residual da própria criação do universo, o Big Bang, né? E o que ocorre é que a gente tem os 5 sentidos tradicionais. Em Cavaleiros do Zodíaco a gente distingue o 6º sentido, que é a capacidade de poder de comunicação telepática, e existe o 7º, que é meio que a percepção direta do cosmos, sabe? Então, quando o cosmos a percepção do cosmos torna-se o sentido predominante, quando deixa de se perceber o cosmos de forma indireta pelos 6 sentidos e passa a ser diretamente pelo 7º sentido, é que você tem um nível de poder de um Cavaleiro de Ouro. Então, aqui fica bem claro quando o Yoga, nessa condição bem similar ao do Ikki, ele consegue despertar o máximo poder do 7º sentido dele, e com isso ele quebra o esquife de gelo e entra num novo nível da luta. Inclusive, a partir desse momento, deixa de ser aquele Yoga super furioso e você quase não vê o rosto dele, nenhuma expressão. Ele realmente entrou num processo de frieza, de controle emocional brutal, o Yoga. Com isso, então nessa segunda etapa, nós temos golpes tão poderosos quanto o do Camus. Então é muito legal esse processo de etapa, onde vemos a luta indo de uma coisa mais física, com o Camus anulando os golpes do Yoga e dando golpes simples cada vez mais congelantes até ser os golpes mais poderosos. E agora, numa segunda etapa, o Yoga finalmente mostrando que alcançou o nível do mestre, né? Só que, porém, o Camus falando, você consegue atingir o zero absoluto durante alguns segundos, um dos me superando, né? Porém, você não tem um nível de técnica capaz de controlar esse poder bruto tão refinado quanto eu tenho de controlar o cosmo, mesmo meu cosmo sendo um pouquinho menor que o seu, né? Então ele pega e finalmente temos a grande batalha final, né? Onde o Yoga, então, ele copia a técnica da execução Aurora, já que ele foi atingido 2 vezes, né? Tanto que ele fala que a segunda vez que ele é atingido, né, ele fala que não ele conseguiu resistir, porque ele já tinha visto o golpe, ele aprendeu rapidamente como funcionava o golpe, né? E por isso conseguiu pegar e absorver parte do impacto sem ser tão destrutivo, né? E agora que ele conhece mesmo, ele consegue replicar, e não apenas isso, o golpe dele é muito mais poderoso do que o do Camus, justamente porque ele consegue levar ainda mais o golpe do que o Camus. Ele consegue finalmente chegar no zero absoluto. E é muito legal que ao longo desse combate é muito reforçado a questão entre discípulo e mestre, né? Tanto que tem um lado do Camus que é do tipo, eu preciso deter o Yoga, porque ele vai morrer na batalha contra o grande mestre. Eu preciso evitar que isso aconteça, né? E do outro lado, ele tá continuamente sempre ensinando o Yoga como professor, sabe? Ele nunca perdeu a ideia de um discípulo. Ele pegou esse viu como um discípulo rebelde que precisava ser posto no lugar, né? E o que acontece? Essa relação deles, quando a gente vê as questões do treinamento, inclusive no passado, deixa bem claro essa relação meio pai e filho deles. E eu acho que mesmo essa relação existindo nos materiais anteriores, e aqui eu quero comparar um pouco com as batalhas do clássico,
tanto do mangá clássico quanto da série clássica, aqui essa relação paterna era muito mais acentuada porque no material original a gente tinha a ideia de que tínhamos uma fundação que cuidava dos órfãos, enviaram para o mundo inteiro. Olha só a coisa fofa que tava latindo aqui, gente. Daqui a pouco já voltamos aqui justamente pra comer a história do yoga, tá bom? Retomando, então, no material original, a gente tinha essa associação como intermediária, mas aqui fica bem claro como o mestre de cada um dos cavaleiros acabou adotando ele, servindo realmente como pai adotivo de cada um deles durante todo o tempo que eles passaram como criança, sabe? Então, existe uma relação que vai além de mestre discípulo, mas uma relação realmente de pai adotivo que é estruturada dentro da história de forma muito interessante. E eu acho que é uma coisa muito legal que muito do combate foi muito mais detalhado do que o material original, tanto que a gente tem todo um início físico que seria natural, que não tem no material anterior. Temos algumas cenas bem bacanas de congelamento das armaduras, né? E o maior destaque acaba sendo a questão do treinamento do Yoga, que a gente tem toda uma parte que a gente quase não via no original, né? Que a gente só via ele basicamente quebrando a grande muralha de gelo no material original e se concentrando para concentrar o Arfil. Aqui, além da gente ter toda uma questão de como foi o detalhe desse, como o Camus mostrou o controle desse Arfil pro Yoga e que lembra muito como a mestra do Seiya-Marin ensinou a controlar o poder cósmico de destruição dele, a gente tem também toda uma questão de treinamento físico, levantando coisas, subindo em escaladas, levantando objetos pesados, basicamente treinando toda a questão da determinação e porte físico do cavaleiro para ele poder pegar e virar o cavaleiro yoga de cisne. Inclusive, e tem duas coisas que eu acho muito interessantes que se de um lado dá um toque mais interessante para a história, existe uma segunda camada que a gente vai falar também, que é o seguinte. É comentado que numa batalha entre cavaleiros de... Três coisas que são muito importantes. Que numa batalha de cavaleiros de gelo, aquele que eleva seu cosmo mais próximo do zero absoluto é o que ganha. Dois, a ideia de que os cavaleiros de gelo devem pegar, ficar mais isolados e mais solitários, né? E três, a ideia da aurora boreal que é mostrada para o yoga, que é falado, né? Que tem lendas que falam que quando o mundo dos vivos se encontra com o mundo dos mortos na história, dando um resumão, né? E o que acontece? Além da cena da aurora boreal ser muito bonita, temos uma questão importante. Ao falar duas vezes sobre como cavaleiros do gelo pegam, são isolados e lutam entre si, dá pra gente perceber que fica uma ponta, uma indicação de um desejo de trabalhar, inclusive, numa história mais importante para prosseguir, com os Blue Warriors, que nos quadrinhos são os guerreiros secretos, justamente isolados, que controlam gelo, né? E que chegaram a aparecer poucas vezes nos quadrinhos, mas que são bem interessantes, e que foram, inclusive, a inspiração para a saga de Asgard, no material do anime clássico, inclusive. E a segunda coisa é que essa aurora boreal, a gente tem que lembrar que também na saga de Poseidon, como eu disse, não sabemos se quando concluir essa saga a gente vai, essa saga da reconquista das 12 casas do Zodíaco, se vai ter mais material mais pra frente ou não, depende tudo se a Sony resolver investir mais material, resolver continuar pagando pra Toei continuar produzindo a série. Então depende tudo da questão da audiência dos Cavaleiros do Zodíaco e de como o pessoal que assiste Cavaleiros do Zodíaco isso atrai clientes novos que continuam na plataforma do Crunchyroll, mas retornando, mas a gente tem uma saga de Poseidon quando ele enfrenta justamente o Cavaleiro Isaac de Kraken, que tem justamente o golpe o Aurora Boreal, e que o Yoga acreditou que ele era um cara que devia ter morrido, que ele já estava morto, né? Inclusive, aquilo que a gente poderia considerar como pontos fracos do episódio é, além da questão de que ainda tem muito recurso de economia de animação que acaba ficando muito claro e explícito aqui. Mesmo a série original tinha muita coisa de economia de animação, mas era uma coisa que usava umas técnicas mais suaves e estava meio que dentro da questão da época, enquanto mesmo Cavaleiros do Zodíaco acaba ficando meio que
abaixo um pouco de qualidade, muitas vezes, de animação das seriados de luta de computação gráfica, né? Mas uma outra coisa importante é que tem pequenos detalhes do material original que tenham deixado mais rico aqui, e entre eles se eles tivessem aproveitado que já existe o conhecimento de que o Yoga no passado treinou com Isaac de Kraken, né? Eles terem colocado ele treinando justamente com esse colega, ou pelo menos feito uma menção de, eu tive, tipo, o Camus, eu tive um discípulo que morreu no passado, não vou deixar que isso aconteça de novo com você, Yoga. Que o Isaac era um colega de treinamento do Yoga, né? E seria muito interessante se eles tivessem inserido isso. Lembrando que eles já fizeram essas questões de pequenas inserções que deixavam mais rico o material antes, dentro dessa série em computação gráfica, quando é mostrado quando a Shun era bebê, eles mostraram que ela tinha aquele colarzinho de pentagrama que seria mostrado só na série mais pra frente, né? Mas que faz todo sentido mostrar em algum lugar do passado, pra já dar alguns resquícios do que ia acontecer, né? Então, isso eu acho que é uma coisa importante da questão da série, que e diferente do material original de Cavaleiros do Zodíaco, que estava sendo feito quase ao mesmo tempo que o mangá, aqui já temos uma série que foi feita anos depois que o mangá já está completo e concluído e com vários spin-offs. Então tem vários materiais extras de outros cantos que eles estão pegando, adicionando para deixar mais rico e mais coerente a história. E só que ao mesmo tempo tem alguns outros, tem ainda algumas lacunas que ficam buracos sem ter muito motivo, sabe? Tipo, por que você continua aquele buraco da lacuna da história, né? Então, pelo menos, eu acredito que essa dos materiais que adapta as combates originais de Cavaleiros do Zodíaco, eu acho que esse é um dos mais bonitos mesmo, sabe? Então, eu acho que foi uma das mais tensas e bem adaptadas. E aguardamos agora o próximo episódio, que é justamente o da luta da Shun contra a Afrodite de Peixes, né? E eu fico muito curioso, porque a Afrodite foi muito, muito desenvolvido, com um monte de cena inédita que não existe no material original até o momento, desde o começo dessa série dessa fase da Crunchyroll de computação gráfica. Então fica a minha pergunta: será que a batalha simplesmente vai ser extremamente intensa entre os dois? Ou será que a gente vai ter alguns acontecimentos inéditos no meio? Fora isso, é o seguinte: o próximo episódio é o 7. E, concluindo a batalha da Shun, a gente tem literalmente 5 episódios para desenvolver toda a luta final contra o grande mestre maligno. Então, com certeza, mais da metade do material do material do final vai ser inédito. A gente tem basicamente quase que um filme inteiro de 2 horas de duração, de quase 2 horas de duração ainda, depois para o grande finale de Cavaleiros do Zodíaco, né? Então, tem muita coisa interessante que pode desenvolver. E detalhe, justamente no trailer, quando foi mostrado o trailer da série, não existe quase detalhe da batalha final, e mesmo daquilo que foi mostrado, só tinha, a maioria das cenas eram cenas de justamente dos combates clássicos e dos episódios do retorno ao Yomotsu e do episódio do retorno do fantasma do Cavaleiro Aiolos. A gente teve episódios que não foi nem comentado e que foi muito bacana, que foi da luta dos Cavaleiros do retorno dos outros Cavaleiros de Bronze contra os Cavaleiros de Prata, né? Então, gente, tem muito combate inédito que a gente deve pegar e ver do próximo material, e que eu não consigo nem cogitar direito, já que metade das minhas teorias caíram por terra durante o processo dessa temporada, apesar de eu ter acertado uma coisa em outra. Eu quero saber de vocês as expectativas dos próximos episódios, e lembre-se, gente, seja educado nos comentários, e uma coisa importante, sem essa coisa, eu queria que tal seriado, na verdade, tal coisa que fosse adaptada ou que fosse outro anime. Gente, eu tenho um vídeo só falando de uma série nova dos Cavaleiros do Zodíaco que está confirmada, que eles vão anunciar. Então, fale lá, que esse vídeo é só sobre o seriado de computação gráfica, tá bom, galera? Aguardo vocês no próximo vídeo e eleve o cosmos nos seus corações.